Atenção, Brasil, já aparece aqui na tua tela. A pergunta é a seguinte: derrota, crise e briga depois do jogo. Fim de Série B para o Goiás é desesperador? Teve briga depois do jogo. Cara, eu falo assim, Tim, Matheus Carvalho e Danilo Dias, nesse processo todo eu só tenho dó da torcida do Goiás. A torcida do Goiás tem todo o meu respeito e toda a minha dó e toda oração para que as coisas melhorem. Porque o torcedor não merece isso, cara. Oh, que festa que eles fizeram sábado. Festa linda, a torcida apoiando durante os 90 minutos, incentivando o time. E aí o Goiás vai e me perde o jogo do jeito que perdeu. E eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês concordam, eu quero que vocês venham pra cima de mim. Caso o Goiás não vá pra Série A, o que é uma possibilidade nesse momento até grande, eu não joguei a toalha. Pra mim o Goiás ainda tá muito na briga. O Goiás está muito vivo na briga pelo acesso. Muito vivo mesmo. Mas caso, digamos que o acesso não venha, que seria desastroso, não será por conta da derrota de sábado para a equipe do Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense é a melhor equipe dessa Série B, disparado. Timaço. O time do Atlético é um timaço. Mas será por conta de outros jogos em casa. Olha só a campanha do Goiás em casa nessa Série B, gente. O Goiás perdeu muitos pontos em casa. São 18 partidas até o momento, com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, Matheus. 5 derrotas. Foi muita derrota. Muita derrota. A campanha dentro de casa do Goiás pode fazer com que a equipe esmeraldina fique de fora do acesso, fique de fora da Série A em 2026, Matheus? Não, eu acho que na situação de permanência na Série B, eu colocaria muito mais a situação de protelar a permanência do Mancini. E eu tinha falado logo depois do jogo contra o Vila que o Mancini tinha perdido o vestiário. Um jogo completamente apático. E aí era importante a troca naquele momento, justamente para ter um outro treinador, trabalhar o processo de evolução da equipe, porque é muito difícil um treinador chegar e já virar a chave em um time. Muito complicado, principalmente na situação de acesso. Quando é para sair de uma zona de rebaixamento, quando é para ficar ali no meio da tabela, não entrar no Z4, beleza. Agora, de acesso, cara, não adianta só o discurso. É trabalho, é um processo de evolução. Tanto que, na minha avaliação, o Goiás está passando por esse processo de avaliação. Então, eu não coloco a situação da permanência na Série B por causa de jogos em casa ou pela quantidade de empates que o Goiás teve, que também foi uma quantidade significativa. Vamos falar do jogo também ou é só essa? Não, o jogo também, quero falar aqui do jogo, porque assim, muita gente está reclamando do jogo de sábado. Volta a imagem pra gente aqui. Coloca os 4 aí na tela que fica mais fácil, Giovana. Repito, o Goiás não era mais time do que o Atlético Paranaense fez um jogo melhor que o Goiás. Só que assim, tem algumas falhas individuais que a gente fica pé 3 pontos da vida. Por exemplo, o que o Messias está jogando com a camisa do Goiás? Aí, Thiago, o torcedor vai me xingar de novo, porque o torcedor Goiás gosta muito de me xingar, mas vai me xingar de novo. Mas pra mim, naquele gol, não foi culpa do Messias. Não, foi culpa da minha avó. A culpa, não é porque você fica dormindo ali no sofá. Foi culpa da minha avó. Eu assisti o jogo. Não, foi culpa da minha mãe. Minha mãe tava jogando o jogo. Foi culpa de quem, Matheus? O Juninho não fez a marcação no setor de meio campo, deixou um espaço gigantesco, e o outro zagueiro lá, o Luiz Felipe, né? Cria do Atlético, né? Ele quis antecipar, né? Ele antecipou, meu caro. Ele deu um não foi errado. O Messias, não foi erro do Messias. O Messias ele pode até não ter feito uma partida boa. Posso até concordar com mais uma, né? Mas ele não foi o culpado pelo gol do Atlético Paranaense. Não foi o culpado. Pra mim, Matheus, só pra te ajudar em cima da sua colocação, a torcida ficou mais revoltada com o Messias porque acabou que ele deu a condição pro Viveiros na linha de impedimento. Lento demais, perdido. O erro foi geral. Eu tô com o Matheus. O Juninho não acompanhou. Não, Tim. O Messias, ele tava como primeiro zagueiro. O Luiz. Tava na sobra? Ele tava na sobra. Quem que não dá o bote? Foi ele. O Juninho não dá o bote, mas quem que dá a condição pro Viveiros? Porque ele ficou foi o Messias. Eles estão na mesma linha. Foi o pé do Messias que ficou em condições ali, ó. O Messias, ele tava antecipado. O Juninho, ele não deu o bote no estava Julimar. como primeiro zagueiro. O Julimar acha o passe pro Viveiros entre os dois. Entre o Luiz Felipe e o Messias. O Luiz Felipe tava no meio. Aí o Luiz Felipe tenta, ele quer adivinhar, ele tenta ir pra antecipar. E aí o Viveiros já domina virando. Exatamente. E já sai cara a cara. Só que aí a linha de impedimento que passou no telão, ela coloca, o Goiás tem isso, ele coloca a imagem lá no... Não, ficou o pé do Messias ali, sabe? Eu acho que isso também deixou o torcedor revoltado. Esse ponto que o Matheus tá levantando aqui, ele é fundamental, cara. O que esse Juninho tá jogando com a camisa do Goiás? Nada. Agora, não, ele fala que é uma beleza. E eu falei antes do jogo.
Eu falei antes do jogo, acho que foi na sexta-feira. Eu falei, a característica de jogo do Atlético Paranaense é muito mais fortalecida, centralizado. O gol saiu onde? Centralizado. Eu falei, não pode colocar o Brian pela lateral. É um jogo pro Brian centralizado, pra ele fazer justamente essa marcação que o Juninho deveria ter feito. Por mais que ele seja um jogador de criação, ele é um jogador de velocidade. O Juninho é lento, não dá conta mais, tá muito ultrapassado. É um jogo de combate, é um jogo de velocidade. O Juninho ele não tem essa característica. Então, assim, o Carille, ele errou neste ponto. Mas, pra mim, o Goiás, ele não jogou mal. Falar, não, Goiás, ele não... O Goiás fez um jogo bom. Ele não prestou na partida. Pra mim, não. Pra mim, ele deixou de passar uma oportunidade de finalização, porque lá na frente tem outro senhor, que é o Anselmo Ramon. O outro senhor, que é o Anselmo Ramon. Esse também não tá jogando nada, hein? O Atlético Paranaense é jogo rápido. Em todo momento, seja na bola curta ou na bola distância. Então, assim, venceu quem é muito melhor. Não é melhor, é muito melhor. Fora, no intervalo mesmo, eu tava aqui falando pros meninos. Pra mim, eu agora tô assistindo o jogo de Série A, né? Porque acabou a Série C, então sou obrigado a assistir o jogo de Série A. Pra mim, esse time do Atlético Paranaense, ele é melhor do que o Corinthians. Ele é melhor do que o Corinthians, é um time que joga muito rápido. Então a gente não pode menosprezar o Goiás nesse jogo. Falar, não presta mais, acabou tudo. Se o Goiás jogar dentro daquilo que jogou contra a equipe do Criciúma, o Goiás ganha os 3 jogos. Isso é fato. Só que o Carille, ele tem que entender que a cada jogo ele tem que adotar uma estratégia diferente. Ele não pode pegar o jogo do Criciúma como ser o ápice da evolução do time, porque não é. Não foi. Foi muito bem jogado, foi um jogo histórico, como o Tim falou no bloco anterior, mas cada jogo é uma final diferente e você tem que ter uma estratégia diferente também. Então, a estratégia do Carille, pra mim, ela foi errada, mas em um contexto geral, o Goiás não jogou ruim e venceu o melhor. Meus amigos, Lei do Jogo toda segunda, quarta e sexta com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro aqui na programação da Band News Goiânia. Não perca, viu? Agora, 12h21 da tarde, estou contando com o teu like. Você que não deixou ainda, deixa o teu like. Daqui a pouco mais uma passada aqui no chat ao vivo. Vai deixando a tua opinião. Debate das Feras, oferecimento Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Super Frango, frango é Super Frango. Casarão Goiano, a comida caseira mais gostosa do Brasil. Na BR-060 em Cesarina, vem pro Casarão Goiano. GP Car Centro Automotivo na Avenida TBA3, Jardim América, 6235-1570-04, 6235-1570-04, Safra Irrigação. Em Goiás o tempo seco chegou e cuidar da qualidade da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. WhatsApp 6239284020. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000, Rua 6 no Setor Oeste. Venha para o Hospital do Coração de Goiás, 3414-4000. Tô vendo a imagem aqui, de fato, o pé foi do Messias mesmo, né? O camisa 3. O Luiz Felipe também estava na jogada, também estava dando condição. O 3 é o Luiz Felipe, o Messias é 75, o Messias é o que tá do lado direito. Então o Matheus estava certo, quem deu a condição aqui foi o Luiz Felipe. O pé foi do Luiz Felipe aqui pela imagem. Condição e não marcação, porque ele deveria ter marcado. Se você for analisar o começo da jogada, ele estava fazendo a marcação, assim como era o Juninho que estava fazendo a marcação no setor de meio campo. Sim. Agora tem um detalhe, meninos, que eu quero discutir com vocês aqui. Aí muita gente, às vezes até a imprensa mesmo, ela acaba se complicando com alguns pontos que a gente levanta aqui. Ah, mas o fulano de tal pelo menos falou. Cara, é obrigação dele. Ah, mas pelo menos o Juninho fala. Ele recebe pra isso. Tem um valor no contrato dele, no salário dele, chamado direito de imagem, que é pra que ele dê entrevistas. Ele não fez mais do que obrigação dele. Agora, o que esse cara tá jogando? O que o Anselmo Ramon tá jogando? O Anselmo Ramon não está jogando nada. Teve uma jogada durante a partida, Danilo Dias. O Rato tá jogando basquete, bicho. Pois é. É só... Não, e agora machucou. Bola na lua. Machucou, talvez fique 6 meses, 1 ano fora. E o Goiás pagando salário. Pode ter. Olha o tamanho do prejuízo. Indica o André falou hoje um pouco mais grave. de ligamento cruzado, né? Ou cruzado ou ligamento colateral. Se for o colateral é menos melhor. Tempo. 6 meses. É melhor assim, é menos ruim. É menos ruim pro jogador assim. E pro Goiás, ligamento cruzado, realmente, aí é caso cirúrgico, aí é complicado. Não, teve uma jogada durante a partida que a bola passou ali na marca do pênalti. O Anselmo Ramon tava disputando a bola com o zagueiro. O Anselmo Ramon não fez nada, ele ficou parado. Thiago. Ele ficou parado. É veterano, não tem perna. Pois é, cara. Então assim... Ô, Tinha, a pergunta que fica é a seguinte: esse fim de Série B é desesperador pro Goiás? Onde buscar uma luz no final do túnel
em jogos difíceis contra Cuiabá, que não disputa mais nada no campeonato, Novo Horizontino em casa e depois contra o Remo fora de casa. Ainda dá para acreditar no acesso, maestro? Começando do final aí, dá para acreditar sim. São 3 jogos que tem pela frente. O Goiás é um gigante que tem condições de vencer os seus 3 adversários que restam aí e buscar esse acesso. É desesperador? É desesperador por quê? Porque o Goiás já esteve com o pé na Série A, Thiago. O Goiás virou o turno com uma facilidade muito grande, uma pontuação muito alta, e o segundo turno tá muito ruim, principalmente esses jogos em casa. Aí a gente pega desses jogos que o Goiás perdeu em casa, para mim 3 foram fatais. Quando ele perde pro Atlético, o Atlético era o lanterna, era o último colocado, e o Goiás líder daquele dia, o Goiás perdeu pro Atlético em casa. Quando ele perde pro Botafogo de Ribeirão Preto, outro time que estava lá no Z4, brigando para fugir, né, ainda está, e perde também dentro da Serrinha. E por último agora é um time qualificado, era um confronto direto a Chapecoense. Não falo nem do Atlético Paranaense, porque eu concordo com você, até nos debates da semana passada teve muito essa colocação em relação ao elenco e o time do Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense é melhor do que o Goiás em relação à peça, em relação a vários outros, a outros fatores. Não estava tão bem assim, não fez um bom primeiro turno, mas cresceu muito nessa reta final, principalmente depois das contratações que chegaram por último, que o Odair Helma conseguiu ajustar o time do Atlético Paranaense. É um baita de um time, não é à toa, que está muito bem aí cotado para buscar esse acesso à Série A, porque é o maior time que nós temos nessa Série B. Em relação a isso, deixa o desespero por isso, né? O torcedor esmeraldino estava pronto para comemorar o acesso, chegou lá atrás, ainda quando era o Wagner Mancini, falar, uma entrevista do Mancini até falando, não é só brigar pelo acesso, é brigar também pelo título. E de repente a gente vê o Goiás fugindo, escapando aí essa Série A, deixando de brigar por uma situação que estava muito clara. Então há esse desespero, mas esse desespero não pode ser dos jogadores. Os jogadores têm que buscar um futebol que apresentaram diante do Criciúma. É aquilo ali que o torcedor esmeraldino quer e espera que aconteça nesses 3 próximos jogos, porque ele vai pegar 3 adversários que pelo menos 2 estão brigando com ele aí por essa questão de acesso. Continua aquela história que a gente falou dos confrontos diretos de jogos decisivos, e tem sexta-feira um jogo decisivo, só que pega um adversário agora que não briga mais pelo acesso. O Cuiabá, para mim, deu adeus a possibilidade de acesso, mas depois do Cuiabá são 2 confrontos diretos, e aí precisa de ter espírito de decisão e jogar com aquela vontade que jogou diante do Criciúma. Eu ainda acho que o Goiás sobe. Vou falar isso agora para vocês aqui. Tomara. Eu ainda acho que o Goiás sobe. Cara, não tá difícil. Tá mais complicado do que estava, porque o Goiás nesse momento tá fora do G4. O Goiás não pode ter Mas pra mim, Tinho, o Goiás ele é favorito em 2 dos 3 jogos que ele tem pela frente. Eu tô com o Matheus. Eu não coloco o Goiás como favorito contra o Remo, como o Matheus colocou. Mas pra mim é um jogo equilibrado. Ou se a Chapecoense tirou pontos do Remo lá, o Goiás pode tirar também, gente. Ah, sabe o que falta? O quê? Sabe uma frase que me marcou demais que o Watson falou em 2023? O quê? Ele puxou a camisa, né? Eu não vou ficar fazendo careta pra cego. Não. Não? Essa é a melhor dele, essa é maravilhosa. Ó, o Atlético ele vai subir. Eu não sei quem vai sair do G4, mas que o Atlético vai subir, ele vai subir. E precisa ter isso no vestiário. Seja da diretoria, seja do próprio Carille. Do Tadeu. O Tadeu não é líder. Pra mim, o Tadeu não é líder de grupo. Ele é um bom goleiro e acabou aí. Mas ele gosta de ser. Mas ele não é. Gosta de se colocar. O líder, ele se faz de uma maneira natural. Pra mim, o Tadeu não é líder, mas eu respeito quem acha ele um líder. Agora, um Carille, ele tem que falar. Fala, gente, ó, alguém ali vai sair. E o Carille tem que falar e parar de improvisar também, aí né, gente? Aí a gente tem que entrar também. O Carille tem que ajudar a gente também, né? Thiago. Entendo que o Carille chegou no momento decisivo. Eu imagino que era necessário aquela mudança, poderia ter acontecido um pouco mais cedo, mas era necessário trazer algo novo. Só que o Carille, ele também já está aqui há 2 semanas, talvez até um pouco mais que isso, tem que achar a maneira melhor de jogar. Agora, a leitura para mim do Carille sábado foi horrorosa. Pra mim foi horrorosa. Ele improvisou mais uma vez o Brian para começar o jogo na lateral direita. É um jogador que é meio campista, improvisado. Deu certo lá contra o Criciúma. Deu certo entre aspas. Lá contra o Criciúma ele sofreu no primeiro tempo, no segundo tempo ele adiantou mais o Brian, aí o Brian começou a aparecer um pouco mais pro jogo. Mas nem falo do primeiro tempo do jogo de sábado, que pra mim o primeiro tempo do jogo de sábado foi aceitado.
foi um jogo equilibrado. O Goiás teve as oportunidades, principalmente ali com o Jajá. O Atlético Paranaense também criou algumas oportunidades ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. Aí o Goiás dá aquele apagão, que não pode ter mais, não pode ter aquele apagão. O Goiás tomou o gol mais uma vez com 1 minuto e pouco, tá? Era do segundo tempo, mas você volta, você tem que estar concentrado desde a bola rolar. Aí o Goiás deu aquele apagão, tomou o gol. Aí quando começa as mexidas do Carille, pra mim ele não ajudou. Ele não reforçou o time do Goiás. Primeiro ele tira o Brian ali pra pôr o Moraes, põe o Lepo pra direita. Por que não deixou o Brian? Já tava perdendo, precisava de criatividade. Por que não tirou um homem do meio campo? E o Brian é um dos poucos jogadores combativos do Goiás nesse momento. É um garoto que dá conta de marcar, que tá mostrando... Marcar não, que se entrega, porque tá mostrando isso, fazendo uma função que não é dele na lateral, tá se entregando, tá brigando. Então precisava de ter criatividade no meio campo. Por que não tirou um dos dois volantes? Por que não tirou o Juninho, por exemplo, que ele tá mal e pôs o Brian por dentro? Vitória. Eu imaginei que ele fosse fazer isso, traz o Brian pra dentro, junto com o Gava. E outra, quando ele tira os jogadores de velocidade, tirou o Wellington Matheus e tirou o Jajá. Põe o Pedrinho, põe outro de velocidade. Acho que nesse momento... Aí ela põe o Rato... Desculpa, Thiago. Infelizmente acaba ali o Rato se lesionando. Aí ele põe o Jean Carlos. Aí o garoto entrou acelerado de novo. Você fala Matheus Carvalho em nome das maiores marcas goianas. Debate das feras, oferecimento GP Car Centro Automotivo. Na Avenida TB3, Jardim América. 3515-7004. 3515-7004. Alô, torcedora goiana. Agora você tem o lugar perfeito para cuidar da saúde das suas unhas. Kelly Unhas, estúdio designer, alongamento de unhas, gel, fibra, molde F1, esmaltação em gel, spa dos pés e muito mais. Agende uma sessão pelo 629-8484-3127. Kelly Unhas, sempre com você, torcedora goiana. Na Vesa Peugeot Aparecida. Peugeot 208 e 2008, agora em versões híbridas, com preços inacreditáveis. Na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E também Pizza Z. Jogo bom pede o quê? A melhor pizza da cidade. Pizza Z há 44 anos, ocupando você em todos os momentos. Delivery pelo WhatsApp 6235314000 ou pelo app da 99 Food. Pizza Z, a mais gostosa pizza do país. Eu acho que tem uma mistura de erro do Carille, que aí entra no ponto que eu falo, que ele não está tendo um tempo apto para fazer a equipe evoluir ou encontrar a melhor equipe, tanto é que ele vem fazendo modificações erradas em alguns momentos, eu concordo com o Tim. Ele não deveria ter trocado 6 por meia dúzia logo depois que tomou o gol. Ele deveria ter colocado pelo menos um jogador de maior velocidade no setor de meio campo. Agora o Goiás, ele perdeu demais com a ausência do Gonzalo, né? A gente tem que entrar nessa situação porque foi um jogador fundamental no jogo contra o Criciúma. E aí, contra o Atlético Paranaense, falhou justamente ali. Justamente no combate próximo da área. Então, a ausência do Gonzalo, infelizmente, né, para o Carille, para o Goiás, aconteceu, e aí tem que buscar alternativas. Tem situações também, Thiago, que a gente romantiza demais, como, cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? E o Pedrinho, quando entra em campo... Dá conta não, Matheus. Quando o Pedrinho entra em campo, cadê o Pedrinho também? Dá conta não, moço. Eu falei isso aqui há quanto tempo? Dá conta não, ué. Não dá conta. Dá conta não. Virulento demais. É um jogador que não é objetivo. Então a gente tem que analisar e buscar peças interessantes para entrar e para começar jogando. E eu não colocaria o Juninho de maneira alguma. Pode ser um jogador que ajuda o outro em um lance, mas em um contexto geral de um jogo em que de agora pra frente são finais que o Goiás terá, não tem perna. O Juninho não tem perna para jogar. O Anselmo Ramon, ele tem que ficar fixo em uma posição que é ali mais próximo da área. Eu colocaria ele fixo no banco. Talvez no banco, mas assim, é um jogador que não pode pisar no setor de defesa, porque ele não dá conta de jogar depois, ele não dá conta, ele fica se arrastando. Cara, o Goiás, nos 30 minutos, foi um time melancólico. O time estava arrastando, não estava dando conta de jogar. Então... aquilo que o Carille fez no jogo contra o Criciúma, que era um time de velocidade, um time mais bem atuante, foi interessante devido à qualidade técnica da equipe do Criciúma. Contra o Atlético Paranaense, poderia colocar um canhão que teria dificuldade. Mas, na minha avaliação, Thiago, ele volta a encontrar adversários do tamanho do Criciúma, como é o Novo Horizontino, como é o Remo, Cuiabá. Então, sim, são jogos em que precisa reconstruir e dá pra buscar esses 9 pontos. 12h33, Fabrício Ataíde, você já deixou o seu like, gente? Primeiro ponto aqui, antes do chat ao vivo, você já deixou o seu like? Eu tenho uma meta com você, 500 likes. Cadê os 500 likes? Cadê? Preciso do seu like. Fabrício Ataíde, imprensa de Goiânia já pode pedir desculpas para o Mancini? Ele não tinha culpa nenhuma. Ô Fabrício,
O único erro da diretoria do Goiás no momento da demissão do Mancini, pra mim, foi o momento da demissão. Ele deveria ter sido mandado embora com 2 semanas de antecedência. Demoraram demais para mandar embora. O Mancini tinha perdido o controle do grupo. O Mancini já não respondia mais. O Carille deveria ter chegado 2 semanas antes. Não foi por conta do Mancini que o Goiás não vai subir caso não suba. Foi pela demora na demissão do Mancini. Agora, o Danilo Dias, em nome das maiores marcas goianas, debate das eras, oferecimento Doutor Baterias. A bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Na Vesa Renault, aproveite, Praça Nova Suíça. E Frutos de Goiás, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. Ela está espalhada em todo o Brasil. Frutos de Goiás, você sabe, né? A fruta do pé, direto para o seu picolé. Fazer o que agora, Danilo? Se eu fosse a diretoria do Goiás, o que você faz nesse momento? Primeiro ponto, respira fundo. Respira fundo. Cara, não adianta desespero. O Goiás está vivo. O Goiás está vivo. Faz uma reunião. Você já participou de vários como jogador de futebol. Mobiliza esse elenco. Prepara a mala branca e manda a mala branca gostosa pro jogo lá de Santa Catarina, Remy e Avaí. Qual outro jogo interessante também? O Atlético Paranaense eu acho que não vale a pena. O Atlético já foi. Curitiba já foi também. Você não vai querer mandar pro Atlético Goianiense não, né? Não, essa daí nem adianta. Isso daí não mexe com esse negócio. Não. Mas seria interessante se o Criciúma perdesse pontos, né? Eu vejo que o Criciúma precisa perder pontos. É claro, mas não vai, Tim. Eu não tenho esperança nenhuma nesse jogo. Nenhuma, zero. Na outra rodada? Na outra rodada sim, talvez. Mas assim, eu acho que nesse momento é mobilização, cara. Mobiliza, tranquiliza. Esse jogo do Cuiabá, ele tem que ser o jogo assim, mais importante da história do Goiás. Mais importante que Flamengo em 90 na Copa do Brasil. Mais importante que aquele jogo aqui contra o Corinthians que tinha um Tevez em 2005. Mais importante que final de Sul-Americana contra o Independente e Avejaneda. Esse é o jogo da história do Goiás. O Goiás ele tem que passar primeiro pelo Cuiabá. Ganhando o Cuiabá, refaz os cálculos. E coloca dinheiro, Danilo, mas muito dinheiro, sabe, no botão da camisa desses jogadores. Porque o Goiás precisa dessa vitória sexta de qualquer jeito, meu filho. O Goiás tá vivo, craque. Tá não? Tá vivo. O próprio Carille fala sobre isso no pós-jogo. Carilli o nome dele. Carilli. A mãe dele mandou uma mensagem aqui, a dona Carilli. Falou assim, fala pro Danilo Dias que o nome do meu filho, Fábio, então. O Fabinho é Carilli, não é Carrilli não. Tá, entendeu? É Carilli. O Mr. Fábio, ele diz isso. Mister o caçamba, que mister, meu filho, para com isso. Chama ele de Fabinho, que é melhor. Tá, isso, o professor Fábio, ele no pós-jogo ele fala sobre isso, né, que o Goiás vai ter ainda que percorrer o seu caminho mais difícil, mas eu penso, Thiago, que os momentos cruciais do Goiás nessa Série B, principalmente se tratando de retorno, foram 3 jogos cruciais, o time começou a pontuar muito bem eles, o Atlético em casa não pode tomar um gol no finalzinho do jogo para um time tão limitado que está brigando lá embaixo da forma que foi, toma o 2-1 ali, depois ele perde pro Botafogo logo na sequência de ter empatado, errado um pênalti ali, toma o 3º gol da forma que foi para um dos times limitados também, que conseguiu pouquíssimas ou quase nenhumas vitórias fora de casa, e também lá a Ferroviária, lá em Araraquara, não pode, é inadmissível, 3 zagueiros, não dá o bote no cara, o cara acertar um chute daqui lá na gaveta, faltando ali 10, 15 segundos para acabar o jogo. Então eu penso que esses 3 jogos aí para mim foram cruciais. Falamos aqui ao longo da Série B de querer pontuar Messias, querer culpar A, B ou C, mas a gente tem que entender também que os extremos do Goiás ao longo dessa Série B não funcionaram. Nós tivemos aqui lampejos que fizeram com que nós acreditássemos que o Pedrinho era um craque. Ele teve alguns lampejos e nada melhor do que isso. O Goiás coincidiu com esses lampejos do Pedrinho, o Anselmo Ramon fazendo gols e o Goiás tendo algumas vitórias que às vezes nem sempre eram tão convincentes e fez com que a gente entrasse numa zona de conforto, uma zona neutra, o Goiás conquistando alguns pontos, mas às vezes não jogava bem, mas entendo, tem o Pedrinho ali. A verdade é que os extremos nunca funcionou. Já teve oportunidade contra a Volta Redonda debaixo do gol e não fez. Se ele faz o primeiro gol contra o CAP, teve uma oportunidade real, ele o goleiro, não fez. Então nós estamos aqui pontuando, aí expõe a defesa lá atrás. O time chega lá, 1, 2, 3, não faz, e expõe o sistema
defensivo que também é lento, um sistema defensivo que não ornou em nenhum momento, um sistema defensivo que com o Messias em campo tomou 18 gols dos 19 nesse retorno. São números altos, mas também eu vou sair em defesa do Messias. É o mesmo zagueiro que terminou o ano passado 7 jogos sem tomar gols ao lado do Lucas Ribeiro. Então, assim, nós temos que dividir e compartilhar essa culpa com um todo. O Anselmo Ramon no primeiro turno, ele faz 6 gols. Já no retorno, ele só faz 3. É metade, cuidado. E uma assistência também. Deixa eu pontuar isso pro Ramon. Então, assim, nós podemos pontuar aqui que o Goiás, ele deixou esvair pelos seus dedos um caminho fácil, um caminho que ele mesmo construiu. Foi o time que mais pontos fez no primeiro turno, 37. É um dos times que não tem um ataque tão potente, mas o Coritiba também não tem. Até o Márcio falou sobre isso, um torcedor adepto lá do Coritiba, mas ele tem um sistema defensivo que o Goiás não tem, que lhe dá essas credenciais de ser a defesa menos batida da Série B. Então, quando você não tem um ataque bom e uma defesa que te entrega resultado, você equilibra as coisas. O Goiás não tem nenhum nem outro. Um ataque, uns extremos que nunca conseguiram ser efetivos na sua função. Moraes já esteve por ali, Wellington Mateus, Arthur Kaique passeou aqui em alguns momentos, Wesley quase ou nada fez. Então o Goiás andou muito à procura de um extremo para apoiar o Anselmo Ramon, que também nunca teve um suplente à sua altura, e foi indo, e a gente achava que estava tudo bem pelo que construiu, e agora o reflexo está sendo caro.